Sobre o que seria Metamorfose? Um livro escrito por Franz Kafka, sendo um dos livros mais famosos do autor. A pergunta que fica é, sobre o que esse livro está? Bem, eu li Metamorfose recentemente. O livro ele é curto, extremamente curto. Eu levei em torno de 3 dias para terminar de ler, mas tu consegue em um dia se tu conseguir. A questão que fica é, o que é essa obra? Sério, existe 2 tipos de livros. Aqueles que você lê e simplesmente um livro tal, legal. E aqueles que você lê e fica a madrugada dentro pensando sobre aquilo. Ou que você lê o livro e precisa de 3 dias depois de ter lido ele para tentar compreendê-lo. Nesse intuito que eu tô gravando esse vídeo. O que é Metamorfose? Até que ponto eu entendi essa obra? E qual a relação entre metamorfose e a depressão? Bem, na história a gente acompanha Gregor. Eu acho que falei certo o nome do protagonista, não tenho certeza. E ele é um caiceiro. O trabalho dele é basicamente viajar para regiões vendendo produtos. Não é bem especificado na obra. O que a gente sabe sobre o protagonista é que com o trabalho dele ele sustenta toda a família dele. Seus pais e sua irmã e conseguem até mesmo pagar uma empregada para casa e viver num lugar relativamente abastado. Que ele sustenta a família, pois o pai tinha uma empresa e acabou falindo. Então meio que toda a responsabilidade econômica daquele conjunto de pessoas recai sobre o filho, sobre o Gregor. E tudo ia normal. Ele não gostava do emprego, mas levava a vida. Até que um dia ele acorda e descobre que o corpo dele não é mais o mesmo. Descobre que ele virou um inseto. O inseto que ele virou fica um mistério no livro. Embora todo mundo ache que o Gregor virou uma barata, eu acredito que ele virou aqueles cascudinhos de jardim pela descrição. Mas isso é irrelevante para a obra. A discussão não é sobre qual inseto ele virou, mas sim os debates que se decorrem após isso. Ele acorda no quarto e descobre que o corpo dele não é o mesmo. Só que, mesmo depois de acordar e descobrir que, tu virou um inseto, tu não é mais humano, a única coisa que ele pensa é no trabalho, no compromisso que ele tinha. Ou seja, o emprego dele era tão alienante que ele só pensava nisso, em vez da condição fisiológica que ele estava no momento. E nisso, a família acaba desconfiando do porquê do filho não estar acordado e todo mundo quer que ele abra a porta. Ele não quer abrir a porta. Enquanto ele tá dentro do quarto, ele só pensa na questão do trabalho e como vai fazer isso agora que virou inseto, ou na questão da família. Em nenhum momento ele para ou entra em desespero sobre a situação que ele tá. Isso é muito surreal. Imagina você acordar e virar um inseto e você não entra em choque ou desespero. Essa sacada do Kafka é bem interessante, essa abordagem. É muito estranho uma pessoa não enlouquecer nessa situação. Só que o pior é o que se decorre. Que o gerente da empresa vem pra casa do Gregor pra intimar ele a ir pro trabalho. E aí ele é obrigado a abrir a porta do quarto. E quando o gerente vê, obviamente que ele se apavora, a família toda se apavora e não entende o que tá acontecendo ali. Só que a solução que a família dá para isso tudo, depois do ocorrido, é trancafiar o Gregor no quarto. Metamorfose é dividido em 3 capítulos, e a maioria deles se passa no mesmo local. Eu nunca tive uma experiência desse tipo, mas é claustrofóbico tu ler Metamorfose. Tudo se passa naquele quarto, naquele mesmo lugar. Em Metamorfose, a grande parte do livro é muito mais sobre os pensamentos do Gregor e o interior a ele do que o fato dele ter virado um inseto. Só que a dúvida que eu tinha é o seguinte: ele é inseto, ele é alienado do trabalho dele, ele é alienado de tudo. Ele tá num lugar trancafiado. A família abandona ele e ele mudou de corpo. Até que ponto tudo que o Kafka escreveu não pode ser uma metáfora para depressão ou problemas psicológicos? Bem,
continuando a narrativa antes que eu me perca, a família decide manter ele no quarto. E a primeira pessoa a ter contato com ele é a irmã. E a irmã começa a alimentar ele usando luvas, coisas, atirando a comida e saindo. Toda a família mantém uma repulsa do filho. Eles viram o filho na cama, que virou inseto, mas eles mantêm uma repulsa. Eles não entram em contato. A segunda pessoa a ver é a mãe. Só que o que o Gregor faz? Para os familiares não verem ele joga um lençol em cima de si mesmo. Ele não consegue mais ficar de pé, ele se arrasta, ele vira completamente um animal. E ele não consegue mais se comunicar, mas ele ainda pensa, ele ainda racionaliza, ele ainda sente. Só que a própria família dele começa a tratar ele como animal, como não querendo aceitar a situação de como o filho se encontra, de como o mais velho da família se encontra. E a própria irmã dele não aceita muito. O pai fica totalmente fora da situação, nem aí, e vai seguindo até um dia que ele sai do quarto. E nesse dia que ele sai do quarto, ele é espancado pelo pai dele. Essa cena é um pouquinho pesada, dependendo da tua vida, talvez pesado pode dar algum gatilho. Nisso tudo, a empregada descobre a situação do Gregor e pede demissão. Aparece uma nova empregada que fica implicando com ele e a família começa a entrar em decadência, porque todos ali dependiam do Gregor. Tu até pensa assim que é uma relação parasitária, porque a família abandonou ele, mas todo mundo dependia dele, porque basicamente era ele que levava o dinheiro a casa. E com isso, o pai, que nunca tinha arrumado um trabalho, decide arrumar um trabalho. A mãe arruma um e a filha arruma um. Só que eles não conseguem ganhar o mesmo dinheiro que o Gregor sozinho ganhava. Então eles decidem convidar hóspedes para casa. E aí o quarto do Gregor passa a virar um depósito. Então, além dele ser tratado como um animal, tudo que a família não quer mais vai pro quarto dele. E todo dia no quarto dele vai uma empregada implicar que fica mexendo com ele, deboçando da situação que ele se encontra. Até o lixo da casa passa a ser colocado no quarto do Gregor. Nisso, a família um dia tá na mesa, na cozinha, porque a mesa de jantar pegou dos hóspedes da casa, que alugaram para 3 pessoas a casa. Só que a irmã do Gregor toca violino. E aí os hóspedes escutam, e aí querem escutar o violino. Aí vão todo mundo pra sala, vai tocar e tal. E o Gregor decide sair do quarto dele. E os hóspedes olham pra ele, se assustam com aquilo. Imagina tu ter alugado uma casa, tá ligado? Tá bem de boa não, mas tu alugou uma casa assim, e aí sai um ser grotesco de uma porta e tu lá bem doido. Basicamente foi isso que aconteceu. Nisso aí rola uma briga, eles acabam saindo da casa e tal. Só que aí a família toda discute o que fazer com o Gregor. E a irmã, que foi a primeira a ajudar, que na história, sim, pela minha interpretação dá pra ver que a irmã, ela fez mais por obrigação, assim, meio que obrigação barra pseudo-consideração. Só que assim, ela foi a primeira a ter contato, a primeira a tomar iniciativa. E é ela que dá a ideia de se livrar do irmão. E o pai acaba concordando, a mãe não concorda, mas também a mãe meio que largou o filho de mão. E no dia seguinte o Gregor morre. Ele morre, não é morto, e a família vai passear, se sente aliviada. Isso do Kafka me quebrou, porque tu fica sobre o que se trata esse livro. Será que é sobre uma pessoa depressiva, metáfora, ou será que mostra que ponto pode chegar o isolamento ou identidade? Até que ponto o nosso corpo é essencial para nos definir? E a não existência do nosso corpo, porém a existência da nossa consciência, não é o suficiente para os demais à nossa volta? Bem, esse vídeo vai ficar por aqui e esse áudio foi gravado sem roteiro. É uma estratégia nova que eu tô tentando fazer após algumas críticas de pessoas próximas de mim e espero que fique bom, porque se não ficar bem essa semana não vai ter vídeo. E é isso. Falou!